Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Laborcast. Nos últimos tempos, algumas das maiores empresas do mundo anunciaram a proibição de teletrabalho, gerando um debate intenso nos mídias sobre os seus prós e contras. Hoje, não estamos aqui para debater esse assunto, tendo mesmo sido tema no nosso episódio número 13 do nosso Laborcast, mas sim para lhe explicar como funciona o regime de teletrabalho em Portugal. Começando pelo início, o que é o teletrabalho? O nosso Código do Trabalho estabelece que teletrabalho é a prestação de trabalho em regime de subordinação jurídica do trabalhador a um empregador, em local não determinado por este e através do recurso a tecnologias de informação e comunicação. Mas o que é necessário para a prestação de teletrabalho? Para que a prestação de teletrabalho seja implementada, é necessário que este regime seja previamente acordado por escrito entre o trabalhador e o empregador, podendo este acordo constar do contrato de trabalho inicial ou ser celebrado separadamente. Este documento deve incluir informações essenciais sobre a relação de trabalho, como a identificação das partes, o local e horário de trabalho, a atividade contratada, a retribuição e detalhes sobre os instrumentos de trabalho. A recusa do trabalhador ao teletrabalho não pode levar a despedimento ou qualquer tipo de sanção. Já o empregador apenas pode recusar a proposta do trabalhador mediante justificação por escrito. E quem tem direito ao regime de teletrabalho? Em primeiro lugar, este direito apenas pode ser garantido aos trabalhadores quando este for compatível com a sua atividade e depende sempre de acordo com o empregador. Para além destas situações, a lei estabelece ainda este direito para trabalhadores com filhos com idade até 3 anos ou, independentemente da sua idade, com deficiência, doença crónica ou oncológica, com quem vive em comunhão de mesa e habitação, trabalhadores com filhos até aos 8 anos de idade, quando não se trata de microempresa, em situações específicas, e também os trabalhadores a quem tenha sido atribuído o estatuto de cuidador informal podem requerer a prestação de atividade em regime de teletrabalho pelo período de 4 anos seguidos ou interpelados. Agora que já percebemos o que é o teletrabalho e quem a ele tem direito, vamos a algumas questões mais práticas. Quanto à duração do acordo de teletrabalho, este pode ter duração definida ou indefinida. Sendo definida, tem um período máximo de 6 meses, que se renova automaticamente, a menos que uma das partes se oponha de forma escrita, até 15 dias antes da suposta renovação. Sendo indefinida, isto é, sem prazo, qualquer uma das partes pode terminá-lo, mais uma vez, por escrito, produzindo efeitos 60 dias depois da comunicação. Nos primeiros 30 dias do acordo, este pode ser denunciado livremente por qualquer uma das partes, regressando o trabalhador ao regime presencial de teletrabalho, retomando a sua categoria profissional, antiguidade e quaisquer outros direitos reconhecidos aos trabalhadores em regime presencial. Quanto a equipamentos e sistemas, no regime de teletrabalho, o empregador é responsável por fornecer ou compensar os equipamentos e sistemas necessários, incluindo custos adicionais com energia, internet e manutenção, desde que estes sejam comprovados. O acordo de teletrabalho deve definir como serão disponibilizados esses meios e o valor de compensação, caso as despesas sejam do trabalhador. A compensação deve ser paga imediatamente após as despesas e é considerada custo para o empregador, sem impacto fiscal no rendimento do trabalhador até ao limite previsto por lei. No entanto, cabe ao trabalhador fazer o uso devido dos equipamentos, devendo o seu uso fora do trabalho seguir regras claras definidas por regulamento interno ou no acordo de teletrabalho. Importa ainda destacar que o regime de teletrabalho tem os mesmos direitos e deveres dos demais trabalhadores da empresa, que tenham a mesma categoria e funções. No que respeita aos poderes de direção e controle do teletrabalho, as reuniões à distância deverão ser sempre agendadas com 24 horas de antecedência. Pode ainda existir a necessidade de o trabalhador comparecer na empresa ou numa reunião com o cliente, por exemplo. Nestes casos, o trabalhador é obrigado a comparecer no local designado pelo empregador, devendo para os mesmos ser convocado, mais uma vez, com 24 horas de antecedência. Estas deslocações e o custo a elas associado deverá ser suportado pelo empregador. O essencial a reter é que o teletrabalho exige um elevado sentido de responsabilidade e confiança, devendo ser pautado pelo cumprimento rigoroso dos deveres por ambas as partes. Quanto ao empregador, estes deveres passam por informar o trabalhador relativamente a todos os mecanismos de monitorização da atividade do trabalhador, respeitar os seus períodos de descanso, estabelecer contacto presencial com o trabalhador, de modo a promover o seu contacto com a equipa, pelo menos a cada 2 meses, suportar os custos de avarias e mau funcionamento de equipamentos, consultar previamente o trabalhador, por escrito, sobre mudanças nos equipamentos, funções ou características da atividade, assegurar formação para o uso dos sistemas e ainda avisar o trabalhador com 24 horas de antecedência sobre visitas ao local de trabalho, sempre que este seja no domicílio do trabalhador. Já o trabalhador tem alguns deveres, como
informar prontamente sobre avarias nos equipamentos, cumprir as instruções do empregador quanto à segurança da informação, respeitar e observar as restrições e os condicionamentos que o empregador defina previamente no tocante ao uso para fins pessoais dos equipamentos e sistemas de trabalho fornecidos por aquele, seguir as diretrizes do empregador sobre saúde e segurança no trabalho, nomeadamente comparecer à consulta de medicina no trabalho anualmente. Antes de desligar a câmara, cumpre deixar nota de que o regime de reparação de acidentes de trabalho e doenças profissionais também se aplica ao teletrabalho, sendo considerado local de trabalho o local escolhido pelo trabalhador e tempo de trabalho aquele em que comprovadamente esteja a prestar serviços ao empregador. O tema dos acidentes de trabalho em teletrabalho tem bastantes ramificações e gera algumas divergências na doutrina, pelo que terá de ficar para um próximo episódio. O teletrabalho é uma realidade que trouxe muitos benefícios, mas também existem regras claras para proteger tanto os trabalhadores quanto as empresas. Por isso, conhecer o que está previsto no Código do Trabalho é essencial para garantir que os direitos de ambas as partes estão respeitadas. Por hoje é tudo e até ao próximo episódio do LabourCast.